Olá, é com grande alegria que aqui estamos nesta data comemorativa, lembrando a figura de Leon Denis, chamado o apóstolo do Espiritismo. Leon Denis, que nasceu em 1º de janeiro de 1846, e é um daqueles vultos que não podemos esquecer face à sua lucidez, a consistência de seus conteúdos e a orientação que representa na filosofia do Espiritismo como um autêntico educador, um autor clássico da literatura espírita, e aqui vamos hoje conversar sobre ele. E trago aqui o conhecido amigo, educador, escritor, palestrante espírita, radicado no Rio de Janeiro, que já nos premiou com outras abordagens sobre vultos históricos do Espiritismo, e hoje temos a figura de Leon Denis. Marcos de Mário, bem-vindo, e inicialmente minha gratidão por esta oportunidade tão valiosa. Eu que agradeço a você, Oscar, pela oportunidade de podermos gravar sobre os vultos espíritas, principalmente ligados ao campo da educação, como é o caso de Leon Denis, que é uma faceta não tão conhecida dos próprios espíritas e que nós vamos tentar aqui, então, destacar. Então, muito obrigado a você pela oportunidade. Pois é, Marcos, a gente está habituado com a literatura produzida por Leon Denis. São muitos livros valiosos, livros que encantam o nosso raciocínio, e a gente não se dá conta da vertente educativa deste grande autor clássico, filosófico, poético, sobre todos os aspectos. E a gente tem se deparado com textos, digamos, entre aspas, escondidos ou perdidos nos seus livros e trazendo esse caráter da educação. E vamos, então, informar os nossos telespectadores, Marcos de Mário, quem foi efetivamente Leon Denis? Bom, então vamos pincelar um pouquinho aqui da vida e obra de Leon Denis, importante, lembrando que o Leon Denis não estava no Centro Cultural Francês, porque ele não era de Paris, aliás, ele nunca viveu em Paris, ele nasceu na aldeia de Foug e se radicou na cidade de Tours, e nessa cidade ele viveu praticamente a vida toda, veio de uma família pobre, não muito abastada, ele desde a adolescência já teve que trabalhar para auxiliar no sustento da família, e em verdade Leon Denis, apesar de ter se tornado um grande filósofo, escritor, palestrante, Leon Denis só tinha o curso primário, que comparando com a atualidade brasileira, seria o mesmo que nós dizermos que Leon Denis fez apenas o primeiro segmento do ensino fundamental, e nada mais do que isso. Ele era um autodidata por excelência e trabalhou a vida toda como representante comercial, ou seja, né, o vendedor, e ele viajava muito pela França, pela Bélgica, e inclusive chegou a estar em algumas colônias francesas na África, sempre como representante comercial. E desde pelo menos os 16 anos de idade, ele tinha problema nos seus olhos, ele tinha problema de visão, que vai levá-lo paulatinamente à cegueira já no final da sua vida. E nós vamos ter a desencarnação de Leon Denis no ano de 1927, aos 81 anos de idade. Leon Denis, portanto, se nós pegarmos assim essa linha do tempo, ele passa por várias convulsões políticas francesas e vai passar, inclusive, pela Primeira Grande Guerra Mundial, da qual, claro, ele não tomou parte, porque ele já estava com a idade mais avançada, e ele, então, foi testemunha de vários fatos e do progresso científico, tecnológico, que a Europa, e mais especificamente a França, teve, né, nesse final do século XIX e a primeira metade do século XX. Leon Denis deixou para nós, isso, se eu não falhei aqui no levantamento, mas ele deixou para nós pelo menos 17 livros, e onde nós podemos destacar os que são mais conhecidos, como O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Depois da Morte,
No Invisível, O Porquê da Vida, O Grande Enigma, entre várias outras obras, num total aí de 17. E lembrando que ele conheceu o Espiritismo porque ele era o famoso rato de livraria, né? Ele adorava livros, e sempre que ele conseguia reservar um dinheiro do trabalho dele, ele comprava livros. E ele ele viu na vitrine da livraria lá em Tours, ele viu O Livro dos Espíritos. E ele achou interessantíssimo o título e comprou a obra e levou para casa. E quando ele começou a fazer a leitura, ele se encontrou. Ele viu as respostas para a própria vida dele, a sua existência. Então, desde a juventude, por volta dos 18 anos, ele, então, teve o contato e mergulhou no espiritismo. E aqui tem um fato interessante, porque Allan Kardec estava iniciando suas viagens de divulgação do espiritismo. E ele foi fazer uma palestra lá em Tours. Leon Denis, jovem, ficou super entusiasmado, porque ele ia conhecer o codificador do espiritismo. Só que houve um problema com a autorização policial para se fazer a reunião num auditório. Naquela época, na França, por causa das convulsões políticas, para que você fizesse reuniões com muitas pessoas, era preciso ter uma autorização especial do representante policial. Essa autorização não saiu. Então, eles tiveram que transferir a reunião para a casa de um dos companheiros espíritas lá em Tours. Mas aí teve um problema, não dava tempo de divulgar essa mudança. Então, eles resolveram que alguém tinha que ficar lá na porta do auditório para comunicar às pessoas que começassem a chegar que se deslocassem para o outro endereço. Bem, a pessoa escolhida para fazer isso foi Leon Denis. E, portanto, ele teve que ficar de plantão lá na porta do auditório e ele não pôde assistir à palestra de Allan Kardec. Ele vai depois ter um encontro bastante ligeiro com Allan Kardec e Amélie Boudet, ali em Tours, mas ele vai ter a oportunidade depois em Paris. Aí sim, ele vai trocar correspondência, vai ter um encontro com o codificador e, segundo a espiritualidade, Leon Denis era aquele espírito que estava preparado para secundar ou mesmo até substituir Kardec se houvesse algum problema com ele. Então, em rápidas pinceladas, esse é Leon Denis. Muito bem, Marco. Você citou aí, autor de aproximadamente 17 livros, pode até ser que tenha mais, e esses livros todos que você citou aí são empolgantes, né? São títulos que nos remetem a um aprofundamento da filosofia espírita deste grande autor, Leon Denis. Mas o grande destaque nosso aqui, Marcos, nesta abordagem, porque a vida de Leon Denis é bastante conhecida, ela é bastante abordada, e graças à riqueza de seus conteúdos, muitos palestrantes e escritores se ocupam desta vida muito rica culturalmente, doutrinariamente, considerando, até porque ele também tem uma vertente voltada às artes, é alguém interessado com a humanização, é alguém que se volta para projetos humanitários. Mas, Marcos, onde é que nós vamos encontrar o educador Leon Denis, que muitas vezes nós não nos damos conta? Claro que, de uma maneira geral, ele é um educador porque se dedicou a escrever e trazer as suas conquistas intelectuais, mas, especificamente, Marco, como nós situamos o grande filósofo, o grande autor espírita na área da educação? Bem, essa é uma faceta da vida de Leon Denis muito importante de destacarmos e que não é tão estudada aqui no Brasil, não é tão conhecida. Quando Leon Denis tinha 34 anos, ou seja, no ano de 1880, Leon Denis teve contato com um projeto de um educador francês, o Jean Marcet. Jean Marcet, no ano de 1866, ele havia lançado a Liga do Ensino, que era uma instituição, uma associação que reunia educadores que defendiam
à educação laica, pública, ou seja, para todos, e gratuita. Inclusive, é interessante nós citarmos isso, Jean Marcet, quando fundou a Liga do Ensino, em 1866, ele encaminhou um convite a Allan Kardec. Lembrando que Kardec era o grande educador, professor Denisard Rivaio. Allan Kardec fala desse convite da Liga do Ensino nas páginas da Revista Espírita. E ele declina do convite, porque ele já estava assoberbado de tarefas e totalmente dedicado ao espiritismo, e que ele achava, particularmente, que precisava esperar exatamente o que a Liga de Ensino iria fazer. Pois bem, em 1880, com 34 anos de idade, Leon Denis vai se ligar à Liga do Ensino, tendo o Jean Marcet à frente. E a partir, então, dessa data, Leon Denis começa a percorrer a França para fazer palestras sobre educação, divulgando a Liga do Ensino. Foram aproximadamente 45 anos de palestras sobre educação e batalhando na França para que essa educação fosse pública, gratuita e laica, mas com um viés espiritualista na sua filosofia. Esse trabalho não é muito conhecido, porque, na verdade, não foi um trabalho espírita, quer dizer, não foi um trabalho ligado diretamente ao espiritismo. E agora é interessante, Orson, nós vemos também na biografia de Leon Denis, que, na medida que ele começou a fazer as palestras pela Liga do Ensino, ele percebeu que poderia também perfeitamente fazer as palestras para divulgar o espiritismo. A palavra dele era muito requerida, era muito ouvida. Então, ele começou a aliar as duas coisas. Então, ele viajava pela França como representante de casas comerciais, fazia, então, o contato, né, com antecedência para onde ele ia, tendo a oportunidade de fazer palestra espírita, ele fazia. Ou então ele fazia as palestras sempre ligadas, então, a essa área da educação através da Liga do Ensino. Ele atuou muito junto a Jean Marcet, que, para quem não conhece, Jean Marcet viveu de 1815 a 1894. Além de fundador da Liga do Ensino, o Jean Marcet foi jornalista, escritor e político francês, sempre voltado à área da educação. Claro que esse trabalho do Leon Denis junto com a Liga de Ensino iria se refletir também na sua visão em relação ao espiritismo e aos seus escritos. E ele, de fato, em várias das suas obras, ele dedica ou capítulo, ou trechos, até mesmo prefácios, introduções de seus livros, para falar da educação na visão espírita. Eu só lamento, Orson, que Leon Denis nunca tenha escrito diretamente uma obra espírita sobre educação, mas ele deixou textos maravilhosos a esse respeito. Ô Marcos, eu mesmo que já li a biografia muitas vezes, assim, embora não detidamente, mais na superficialidade, a biografia de Leon Denis, eu desconheci esses fatos. Para mim, isso é uma novidade maravilhosa, essa informação que você traz dessa vertente educativa. Realmente, você falou uma coisa muito interessante. Já imaginou um livro específico de Leon Denis sobre educação? Ô Marcos, mas isso ainda dá para fazer, porque as editoras podem reunir os artigos que estão na maioria das obras com essa vertente educativa e compor um volume único, né? Inclusive, ali no Depois da Morte, nós temos abordagens sobre a educação ali maravilhosas. Isso é um livro, Depois da Morte. No entanto, ele aborda questões sociais, aborda a educação, fala para os pais, orienta os pais. É uma coisa maravilhosa o que ali está. O Marcos, e essa história de viagens, de aproveitamento de viagens e fazer palestras, parece que a gente já conhece essa história, né? É verdade, né, Nossa? Tanto você como eu, né, com as nossas famosas jornadas, né, viajando, fazendo palestras. Eu até tive, em várias ocasiões, a oportunidade, né, de ser uma espécie, estou bem longe dele, hein, mas ser uma espécie de Leon Denis, aliando palestras de divulgação do espiritismo
e palestras sobre educação junto aos professores. Mas é uma faceta do Leon Denis muito importante. E, aliás, nessas palestras, ele teve a ocasião de fazer uma palestra muito especial em Paris, porque ele foi convidado por uma socialite da época, de uma marquesa, para num dos salões da nobreza parisiense falar sobre espiritismo. Ele fez essa palestra, e essa palestra, inclusive, teve repercussão na imprensa parisiense, e de que ele teria, então, com a sua palavra, conseguido semear a espiritualidade nas mentes da nobreza francesa da época. Então, foi um trabalho maravilhoso de Leon Denis. É bonito a gente ter essas informações de um grande autor clássico que nós, os espíritas, admiramos muito, né? É alguém que toca devidamente o nosso coração. O Marcos, além de um grande estudioso, de um pesquisador da questão humana sobre vários aspectos, um espírito muito inspirado também, Marcos. Sim, sim. Bom, Leon Denis teve nada mais, nada menos do que assim dois espíritos de uma certa envergadura moral e espiritual que o assessoravam, que eram Joana d'Arc e Jerônimo de Praga. Este último, inclusive, canonizado já na época, né, pela Igreja Católica. Joana d'Arc também vai ser canonizada, vai virar santa. E esses dois espíritos é que o assessoravam. Joana d'Arc é como um espírito, assim, de uma forma geral, né, numa assessoria, mas Jerônimo de Praga, de fato, o seu guia espiritual, o seu grande conselheiro espiritual. Há uma história, inclusive, que o ligando a Jerônimo de Praga, já ali no ano de 1924 para 1925, final da vida de Leon Denis, porque ia acontecer em Paris o Congresso Internacional de Espiritismo. A comissão organizadora do Congresso decidiu, por unanimidade, convidar Leon Denis para ser o presidente do Congresso Internacional. Foram até Tours para conversar com ele, mas ele declinou do convite, alegando que ele estava com a saúde muito fragilizada, não apenas por causa da semi-cegueira, mas ele vinha com problemas pulmonares, intestinais, então ele disse que não. E ele indicou Camille Flammarion para presidir o Congresso. Bem, a comissão retornou para Paris, tudo bem, Leon Denis aceitou, e naquela semana Leon Denis tinha reunião mediúnica. E na reunião mediúnica, no final, Jerônimo de Praga, através do médium, dirige a palavra a ele e pede que ele, por favor, assumisse a presidência do Congresso Internacional de Espiritismo. Ele, então, retruca Jerônimo de Praga e diz assim, não, eu não posso, eu não estou bem de saúde, nem sei se terei condições realmente de fazer a viagem, aliás, não sei nem se estarei encarnado, e eu já indiquei Camille Flammarion. E aí o Jerônimo de Praga diz a ele assim, não, você precisa presidir. Camille Flammarion não estará no Congresso. Agora, olha só a intimidade, né, que os dois tinham, né, o espírito guia e Leon Denis. Leon Denis retruca o Jerônimo de Praga e diz assim, não, acontece que eu já mandei um telegrama para o Camille, ele já me respondeu e o Flammarion já disse que vai assumir a presidência, ele já aceitou. Então, conversa encerrada, eu não vou para Paris, eu não vou presidir o Congresso. O espírito Jerônimo de Praga não retrucou, encerrou a reunião. Na semana seguinte, final da reunião mediúnica, Jerônimo de Praga novamente conversa com ele e diz, olha, você precisa ir para o Congresso e assumir a presidência. E o Leon Denis irrita. Ele fala, de novo essa conversa? Eu não estou em condições, eu não tenho condições para ir para Paris e presidir o Congresso. Camille Flammarion vai presidir, está tudo certo. E aí o Jerônimo de Praga, através do médium, responde, Camille Flammarion não estará no Congresso. E o Leon Denis, quando vê aquela resposta, sabe, como que ele estará no Congresso? Já está tudo acertado. Ele vai presidir o Congresso. E ele recusou, e não quis mais conversar. Veio a terceira semana, e novamente, final da reunião mediúnica, o espírito Jerônimo de Praga bateu na mesma tecla.
precisamos de você à frente do Congresso Internacional. E ele joga de novo, olha, vamos encerrar essa coisa. Camille Flammarion vai presidir o Congresso, e eu não estou bem de saúde. E aí o Jerônimo de Praga dá a mesma resposta, Flammarion não estará no Congresso. Bom, reunião encerrada, e o Leon Denis ficou assim, meu Deus, eu não estou entendendo. Por que o Jerônimo de Praga está repisando isso, que o Flammarion não estará no Congresso? Bom, o que acontece 2 dias depois? Chega um telegrama lá de Paris, comunicando a desencarnação de Camille Flammarion. Que golpe! E aí, então, o Leon Denis pega, opa, já entendi. Mas e minha saúde? E aí ele conversa com Jerônimo de Praga e diz, não se preocupe, nós o sustentaremos. Bem, Leon Denis assumiu a presidência do Congresso, foi para Paris, o Congresso acontece em 1925, ele preside o Congresso, que durou vários dias, fez discursos, analisou teses, e, como ele mesmo confessou nas suas memórias, ele não sentiu absolutamente nada, é como se ele estivesse um menino. Que maravilha, hein, Marcos? Então, está aí, né? O suporte espiritual que ele recebia. É interessante porque essas ocorrências também fazem parte, às vezes, de muitos palestrantes, né? E nós mesmos já vivemos situações assim, não com essa envergadura aí, mas já passamos por essa situação bastante semelhante, assim, né? De ser sustentado em momentos muito difíceis. Ô, Marcos, você como educador muito conhecido, você tem, inclusive, o canal de YouTube IBEM Educa, que nós sempre procuramos divulgar, sempre que temos oportunidade, e também o canal Orientação Espírita, dirigida ao movimento espírita, e o IBEM Educa, dirigida aos educadores, aos professores, aos pais, com clipes e dicas e orientações da sua experiência. Como é que você vê o educador Leon Denis? Como é que é a sua visão de educador vendo a vertente educativa de Leon Denis? Bom, Leon Denis foi realmente um grande educador. Ele tinha uma visão muito profunda sobre a finalidade da educação, o papel da educação na formação de uma nova sociedade a partir da formação moral dos seus indivíduos. Para nós termos uma ideia da visão de Leon Denis, eu vou aqui destacar um trecho do capítulo 54 do livro Depois da Morte. Nesse trecho, Leon Denis faz a seguinte colocação sobre a educação. Não basta ensinar à criança os elementos da ciência. Aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional, é tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado não só para a luta material, mas, principalmente, para a luta moral. É nisso em que menos se tem cuidado. Presta-se mais atenção em desenvolver as faculdades e os lados brilhantes da criança do que as suas virtudes. Na escola, como na família, há muita negligência em esclarecê-la sobre os seus deveres e sobre o seu destino. Portanto, desprovida de princípios elevados, ignorando o alvo da existência, ela, no dia em que entra na vida pública, entrega-se a todas as ciladas, a todos os arrebatamentos da paixão, num meio sensual e corrompido. Bom, essas são as palavras aqui de Leon Denis, no livro Depois da Morte. Olha a visão que ele tem da educação. Primeiro, ele faz uma crítica ao ensino, tanto na família quanto na escola. Portanto, que sim, claro, é importante fazer o desenvolvimento intelectual, cognitivo. É claro que é importante obter conhecimentos, mas isso não basta, porque nem a família nem a escola estão trabalhando a formação moral, o desenvolvimento das virtudes. Não estão trabalhando o desenvolvimento do senso moral, da ética, junto às crianças. Ora, o que vai acontecer, e desde a época de Leon Denis nós estamos, infelizmente, assistindo isso acontecer, é que essa criança cresce, mas ela cresce materialista.
ela cresce insensível, indiferente, ela cresce de uma forma egoísta. Então, quando ela chega na sociedade, que ela começa a assumir o seu papel social, ela não consegue pensar no outro. Ela não pensa em consequências de longo prazo, que sempre envolvem o próximo. Ela não tem visão do seu ser espiritual, que ela é na essência, que todos nós somos. Agora, ele aponta que a educação é que deve fazer isso. E muitas pessoas dizem, mas a educação não tem feito. Não, não é a educação que não tem feito. A família e a escola é que não têm promovido a educação como deveriam promover. Porque o dia que entenderem que a educação, como dizia Pestalozzi, é a que dá a formação integral e espiritual desse ser que tem todo o seu potencial divino, nós vamos transformar a sociedade humana. E, aliás, nesse capítulo 54 aqui do livro Depois da Morte, Leon Denis inicia dizendo que, justamente, não há como transformarmos a sociedade, fazermos uma revolução social, sem transformar o ser humano, o indivíduo, porque senão nós nos desvirtuamos. É isso que vai acontecer. Então, nós estamos vendo aqui em Leon Denis, embora ele fosse um autodidata, embora ele não tivesse nenhuma formação acadêmica, aliás, nem terminou, né, o antigo curso ginasial, né, nosso ensino fundamental, mas ele tinha uma visão muito profunda, é a visão de um pedagogo, de um grande educador. Né? Então, essa é uma das visões, e, portanto, se Leon Denis tivesse se dedicado totalmente à educação, além do espiritismo, e se estivesse aqui nos nossos dias, com certeza ele seria um grande revolucionário da educação, um grande transformador da escola e da família. Marcos, esse capítulo 54 que você citou, ele é realmente um capítulo magnífico. Inclusive, ele tem um título, A Educação. Né? E, em determinado trecho, você leu um aí, eu estou me lembrando de outro, que eu li recentemente, inclusive até coloquei no meu blog um artigo sobre isso. Ele vai orientar os pais para a gente não dar muitas alegrias aos filhos, para que eles aprendam desde cedo que a vida é uma continuidade de lutas. Ele não está dizendo para a gente não dar alegrias, porque todos nós queremos dar alegria aos filhos. Mas o detalhe de muitas alegrias é para não criar ilusões na mente da criança. Eu achei aquilo espetacular, Marcos. Sem dúvida, esse é um outro trecho aqui que eu também destaquei, e realmente, claro que, como você bem colocou, claro que nós queremos o melhor para os nossos filhos, não resta nenhuma dúvida, isso faz parte do amor aos nossos filhos, às crianças. Mas temos que lembrar que estamos reencarnados num planeta que ainda é de expiações e provas, onde nós não encontramos uma felicidade absoluta, pelo contrário, temos muitos problemas a resolver, ainda muitas aflições, dores, enfim, porque nós estamos num embate entre o bem e o mal, entre a humildade e a caridade e assim por diante. Ou melhor dizendo, entre a humildade e o orgulho e assim por diante. Então, nós temos que preparar os nossos filhos para a vida, como ela é. E isso nós vamos fazer tanto na família, quanto também na escola, que tem um papel muito importante de socializar a criança. Mas, infelizmente, e Leon Denis faz essa chamada de atenção, muitos pais não preparam os filhos para a vida, colocam eles como se estivessem dentro de uma redoma de vidro, e mesmo que a escola reclame, né, dos filhos, os pais estão sempre ali para defender e achar que os filhos nunca fazem nada de errado, mas não é assim. Eu, particularmente, tenho uma filosofia aqui em casa, quando recebo os netos, né, a criançada toda aqui da família, e eu sempre digo assim, olha, a regra geral aqui é o seguinte, tá? Quem bagunça é quem arruma, entendeu? Pode fazer a bagunça que quiser, na brincadeira, mas tem que aprender a arrumar, tem que aprender também a organizar, tá? E tem que também aprender a obedecer. Tá? Tem até aqui uma sobrinha que ela chega aqui para mim, não, olha só, porque agora quem manda aqui sou eu. Eu levo, claro, na brincadeira, eu sei que ela está brincando, eu olho para ela, como é que é mesmo? Quem é que manda aqui mesmo? Sou eu, é você.
Por acaso você é dona aqui da casa? Você mora aqui? Quem é o adulto aqui dessa história? Aí ela olha assim para mim e diz, não, bem, tio, não, é o senhor, né, tio? Ah, bom, então agora que está esclarecido, vamos conversar sobre essa questão aqui de quem manda aqui dentro, tá certo? Olha só, porque existe uma coisa chamada limite. Não se pode tudo querer fazer do jeito que se quer e assim por diante. Então, aqui você vai aprender isso. E essa é uma preparação importantíssima. Daí a chamada de atenção de Leon Denis para os pais. Olha, não fique dando tudo para os filhos, não fique fazendo tudo pelos filhos, não fique desculpando os filhos a toda hora, porque ele vai crescer e vai imaginar que a vida é algo que, na verdade, não é. E ele precisa saber lidar com o não, com a dor, com a porta que vai fechar, e assim por diante. Ele precisa se alicerçar na fé em Deus, na perseverança, na força de vontade para realizar as conquistas. Então, é isso que os pais, prioritariamente, precisam fazer com seus filhos. Ô Marcos, você como educador tem vários livros publicados na área da educação, muitos deles com análise espírita, outros dedicados, voltados exatamente para a pedagogia, voltados aos professores. Você se inspirou bastante em Leon Denis para a confecção e elaboração desses livros? Ah, com certeza, sem dúvida. É porque os escritos de Leon Denis na área da educação são roteiros orientativos muito importantes. Como eu citei aqui, a leitura aqui de um trecho do Depois da Morte, eu vou fazer a leitura aqui do trecho de um dos livros que eu adoro realmente, quase meu livro de cabeceira, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é uma obra magistral de Leon Denis. Ele diz o seguinte, e ele fala isso na introdução, ele diz, uma dolorosa observação surpreende o observador no ocaso da vida. Resulta também mais pungente das impressões sentidas em seu giro pelo espaço. Reconhece ele, então, que, se o ensino ministrado pelas instituições humanas, em geral, religiões, escolas, universidades, nos faz conhecer muitas coisas supérfluas, em compensação, quase nada ensina do que mais precisamos conhecer para encaminhamento da existência terrestre e preparação para o além. Isso aqui é roteiro. A educação precisa preparar, não apenas para a vida atual, mas, na verdade, à luz do Espiritismo, precisa preparar para a vida que continua, depois da morte, a vida futura. Então, sempre que eu li Leon Denis, eu sempre tirei isto como roteiro. Claro que, no meio educacional, eu não posso abordar a nível espiritual esta colocação de Allan Kardec. Isso não me impede, obviamente, de citar, né, a alma de uma forma mais espiritualista, mas eu levo isso comigo. E isso provoca, sabe, Orson, grandes debates. Porque as pessoas olham assim, não, mas nunca tinha pensado nisso. Não, mas isso não é problema da escola, porque eu estou aqui na escola para ensinar matemática. De fato, claro, você é professor de matemática, então, realmente, de fato, você tem que ensinar matemática. Mas quem disse que a matemática não tem a ver com o ser integral? Quem disse que matemática não tem a ver em discutir questões filosóficas também, como esta, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? São questões muito importantes. E eu cito muito Pestalozzi, porque Pestalozzi, esse grande educador, ele, por mais incrível que possa parecer para muitos, ele usava a matemática, ou aritmética, como se chamava na época dele, mas ele usava a matemática como base da educação e da espiritualidade. Então, porque tudo está ligado. Então, Leon Denis, com essa visão, sempre foi um roteiro para mim, e eu sempre procurei adaptar, né, os escritos dele, claro, porque ele escreve diretamente com base do Espiritismo, mas eu sempre procurei, então, adaptar para colocar nos meus livros e, inclusive, nas minhas palestras.
Olha que importante para todos nós, né? Quando lemos Marcos de Mário, existe toda uma vertente inspirada nesses grandes autores. O Marco, enquanto você falava aí, eu comecei a pensar, me lembrei do livro O Grande Enigma e também do livro O Espiritismo na Arte, e os dois têm uma vertente educativa gigantesca, não é mesmo? É verdade, são outras duas obras fantásticas de Leon Denis. O Grande Enigma é uma obra em que ele procura responder sobre a vida, né? Que é só aquela famosa pergunta. Bem, primeiro, de onde eu vim? Porque ainda precisamos responder isso. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu só nasci para viver e depois morrer? Será que é isso? E se existir algo depois da morte, que algo é esse? Que é responder a outra pergunta: para onde eu vou? Então, o Grande Enigma é uma obra fantástica e que ele traz de novo a educação, porque a educação precisa abrir as portas filosóficas, religiosas, para nós discutirmos esses temas. Eu lembro aqui, eu gosto de um outro grande educador, não espírita, na verdade, ele nunca conheceu o espiritismo, já desencarnado, que é o Léo Buscaglia. Léo Buscaglia foi um educador norte-americano, de origem italiana, e o Léo Buscaglia inovou quando ele lançou na universidade o curso de extensão sobre o amor. E ele partia dessas perguntas. Bem, o que o nosso curso vai ensinar? Resposta: nada. Mas o que nós vamos conseguir saber com o nosso curso? Tudo, a partir de perguntas. A primeira pergunta que nós debatemos: o que é o amor? E ele fazia o curso assim. E todo mundo era livre para debater, para falar, para pesquisar, ele trazer os autores, os filósofos, para se chegar a uma conclusão que seria o amor. E assim o curso era realizado. O Grande Enigma é um curso sobre a vida, em que Leon Denis está nos convidando a refletir sobre o viver. Já o Espiritismo na Arte, que é uma coletânea de artigos que ele publicou na Revista Espírita, traz justamente a influência do Espiritismo nas artes, em todas as artes, de uma forma geral. Que hoje o movimento espírita brasileiro está trabalhando melhor e que as escolas também estão trabalhando melhor, porque é a questão do lúdico, do permitir que o espírito desenvolva o seu potencial. O grande problema, Orson, é que nós ainda temos muitas professoras na educação infantil e no primeiro segmento do ensino fundamental e acham que tem que fazer tudo pela criança. Ou melhor dizer, no lugar da criança. Porque, olha só, já pensou? Se eu for deixar a criança fazer o desenho vai ficar torto. Ela vai pintar o desenho, não pode entregar isso para os pais. E aí você vê as professoras se tratando, mas não permitindo que a criança se desenvolva. É aquela história que percorre a internet, né? Que a professora dava lá o papel com o desenho já da árvore e dizia para as crianças colorirem a árvore, e dizia, olha só, as folhas têm que ser verde, o tronco tem que ser marrom, então, as frutas têm que ser vermelhas. Aí essa criança foi para outra escola. Na outra escola, a professora distribuiu uma folha em branco. Disse, olha só, vocês estão convidados para desenhar e pintar uma árvore. A criança ficou lá, parada, olhando para a folha em branco, e a professora foi até ela e disse, você não vai desenhar a árvore? Como ela estava acostumada a receber a árvore já desenhada, ela não sabia o que fazer. E a professora disse, não, você pode desenhar a árvore do jeito que você quiser. Bom, ela conhecia aquela árvore da outra escola, então ela desenhou do mesmo jeito. E comparada. E a professora disse, não, e você não vai pintar? E a criança disse, não, mas com que cores eu pinto? Porque a outra professora sempre falava quais eram as cores. Falei, não, com as cores que você quiser. Você é livre. Aí ele olhou para o desenho, o que ele fez? Pintou as folhas de verde, o tronco de marrom e as frutas de vermelho. E você embotou esse espírito, acabou com o potencial dele. E ele vai ter muita dificuldade ainda para desenvolver isso. E o espiritismo vem alargar, porque nós sabemos que o espírito traz de vidas passadas as suas tendências, suas ideias inatas, um potencial que você precisa desenvolver. Você não pode pegar seu filho com
2 anos de idade, ele descobre lá um piano, começa a tocar Chopin e você grita com ele: para com isso, você é muito pequeno para ficar ao piano. Meu Deus, 2 anos de idade, está tocando Chopin no piano. Você vai dizer para ela que não pode, porque ela só tem 2 anos. Então, o Espiritismo na arte vem ampliar isso e que as nossas escolas estão procurando também ver a importância da arte na educação. O Marcos, você citou aí agora de pouco o problema do ser, do destino e da dor. Nós temos uma parte específica, quase no final do livro, falando sobre as potências da alma, entre elas a vontade. Marcos, você como educador, a gente consegue efetivamente educar a vontade e facilitar para que as crianças também eduquem a vontade? Sim, perfeitamente. Agora, isso dá trabalho. Aí o professor ele tem que sair da sua zona de conforto. Como uma professora uma vez me disse: olha, não admito que o senhor me chame de educadora. Eu só admito que o senhor me chame de professora, porque eu estou aqui na escola apenas para ensinar língua portuguesa. Obviamente que essa professora, essa não tem condições de realizar essa tarefa de fazer com que a criança realmente acione a sua força de vontade. Mas se você sai desse simples ensinar conteúdos curriculares, você consegue fazer esse trabalho, e é simples, na verdade. É quando você chega ali ao aluno ou ao seu filho, né, a criança, de uma forma geral, e diz assim: vem cá, vamos fazer não sei o quê, me ajuda nisso ou naquilo. Claro que, no primeiro momento, ela vai dizer que não sabe, ou que não consegue, que é natural. Mas, não, mas eu vou lhe ensinar. Olha só, eu vou fazer isso, mas você pode fazer aquilo. Ah, como? Olha, você pode fazer assim. Vamos tentar? Vamos tentar uma primeira vez? É claro que a primeira vez nunca sai, né, perfeito, nada disso. Então, você tem que ter a paciência de exercitar isso com a criança, permitir que ela exercite até que ela domine e perceba que, se ela não desistir, ou seja, se ela acionar a sua força de vontade, ela consegue, ela chega lá. Eu lembro um episódio acontecido com meu filho, quando ele era adolescente. Nós estávamos fazendo uma mudança assim, móveis na sala, algumas coisas. Eu não lembro bem o que era um objeto lá de enfeite. Eu olhei assim para a estante e disse assim para ele, segurei o objeto no alto assim: e aqui, filho, ficaria bem aqui se nós pendurássemos aqui, não é mesmo? Pai, fica assim. Puxa, então tá. Então vamos fazer o seguinte: como eu já estou segurando ele aqui, você pode passar a fita aqui, vamos amarrar aqui por trás. Aí ele pegou e fez: não, pai, nossa, deixa que eu seguro e o senhor amarra. Eu não sou bom nesse negócio de amarrar. Aí eu falei para ele: bom, olha só, um dia você tem que ser bom nesse negócio de amarrar. Então, olha só, isso aqui pesa um tanto quanto, e eu já estou segurando. Então, se você não amarrar isso aqui de uma vez, nós vamos perder o enfeite, porque ele vai cair no chão. Amarra isso, você sabe, você pode. Aí ele foi lá, né, amarrou, deu o laço, aquela coisa. Eu falei: perfeito, ótimo. Viu? Nós não podemos fugir das coisas. Precisamos sempre tentar. Uma vez eu, na oficina, e essa foi o origami, né, que é a dobradura de papel, e a minha querida oficineira disse: Marcos, olha só, quando você participa aqui da oficina, que você corte isso e tal. Eu falei: você vai me desculpar, porque eu sou muito ruim em cortar qualquer coisa. Seguir uma linha reta para mim é um problema, sabe? Esse negócio de dobradura. Na verdade, eu vou participar. Não, você não vai participar de coisa nenhuma. Senta aí. Nossa, quando a professora obedecer. Né? Então, você tá bom, eu obedeço. E ela falou: não, corta isso aqui, é assim, é não sei o quê. E eu comecei. E eu fiz a primeira dobradura, que, aliás, saiu muito boa, diga-se de passagem. E ela, então, usou esse argumento comigo. Está vendo, Marcos? Você provavelmente vive dizendo: não, eu não vou tentar cortar porque eu sempre corto torto. Não é? Você não usa isso? De fato, eu sempre uso esse argumento. Mas você cortou direitinho aqui. Você dobrou direitinho e fez o origami. Ou seja, você tem o potencial, você não tem que ficar fugindo.
Toda vez que você foge de tentar fazer, você nunca vai desenvolver. Então, não fuja mais. Eu falei, tá certo, concordo com você, mas, de qualquer maneira, se eu souber que você estiver num evento e vai fazer a oficina de origami, eu vou passar pelo outro lado, tá bom? Eu brincava com ela, né? Mas é isso. Então, se o educador souber trabalhar isso, seja o pai, a mãe, o avô, a avó, o professor, a professora, o espírito vai conseguir desenvolver, sim, a sua força de vontade. E o Leon Denis ele destaca muito esses aspectos, né, no seu capítulo As Potências da Alma. Marcos, nós estamos com 45 minutos, eu interrompi você várias vezes fazendo perguntas, mas naturalmente que você separou algo para nós que eu não perguntei, que você gostaria de acrescentar e trazer aos telespectadores. Nós ainda temos 15 minutos, eu quero deixar com você essa possibilidade. Vamos lá, eu quero destacar ainda 2 textos do Leon Denis, um numa obra que não é tão conhecida, mas muito importante, porque, lembrando que Leon Denis participou, ele assistiu à Revolução Francesa de 1870, né, que foi mais uma revolução, a França teve vários períodos entre monarquia e república, e ele assistiu à Primeira Guerra Mundial. E ele vai escrever o livro O Mundo Invisível e a Guerra. Nessa obra, falando da educação, ele diz o seguinte, estão abrindo aspas para Leon Denis, é necessário que uma grande corrente idealista e um poderoso sopro moral varram as sombras, as dúvidas, as incertezas que ainda existem sobre muitas inteligências e consciências, a fim de que a luz das verdades eternas aclare os cérebros, aqueça os corações, levando conforto aos que sofrem. A educação do povo precisa ser totalmente modificada para que todos possam ter a noção dos deveres sociais, o sentimento das responsabilidades individuais e coletivas e, principalmente, o conhecimento do objetivo real da vida, que é o progresso, o aperfeiçoamento da alma, o aumento de suas riquezas íntimas e ocultas. Fechando aspas. Palavras de Leon Denis. De vez em quando eu falo, e já falei várias vezes em eventos educacionais, dessa necessidade de uma transformação total da nossa educação. Muitos não conseguem compreender isso, mas é Leon Denis falando aqui. Ele é muito claro ao dizer que a educação do povo precisa ser totalmente modificada. Claro que ele está se referindo aqui principalmente ao nosso sistema de ensino, ou sistema escolar, e realmente nós precisamos de uma modificação radical nas nossas escolas, no que se ensina, no que se faz nas nossas escolas, que não preparam as crianças e os jovens para a vida, que estão totalmente distanciadas, divorciadas da nossa realidade espiritual, ou, se não quisermos entrar nesse campo, mas da necessidade do viver ético, do respeito ao outro, da solidariedade, do saber pensar na coletividade, que hoje em dia tem muitos que estão lançando aí, que seria ter o pensamento global. Nada disso passa pela escola, essa que é a grande verdade. E Leon Denis tem razão. Se nós não fizermos essa reforma, essa transformação do nosso ensino escolar, nós vamos continuar vendo as gerações passarem e a corrupção continuar, a violência continuar, a injustiça continuar, etc. Todos esses males que nós conhecemos muito. Então, esta fala de Leon Denis está no livro O Mundo Invisível e a Guerra. Eu quero destacar, Watson, uma segunda fala dele, mas em outra obra, que também não é tão conhecida, que é o livro Socialismo e Espiritismo, que é um livro também que tem origem num conjunto de artigos que Leon Denis publicou na Revista Espírita. Vou passar a palavra a ele. Vamos lá, abrindo aspas. Falemos da escola atual, laica e obrigatória. Ela foi uma reação contra a escola congregacionista impregnada de preconceitos dogmáticos e de rotinas seculares.
Os responsáveis pela escola laica tinham um programa e um objetivo: dividir com todos, num grande entusiasmo, sua confiança na solidariedade humana através da difusão da instrução e do conhecimento dos princípios baseados no dever e na participação de todos na obra comum. Essa instrução era acrescida pelas noções de moral, imortalidade do ser, e tentavam reacender o fogo sagrado nas almas através dos manuais. Contudo, seus sucessores, em sua política terra a terra, eliminaram pouco a pouco noções de idealismo, e a escola voltou a ter a influência materialista. Desde então, a instrução laica, desprovida de elevação, desenvolveu o sentimento pessoal. Do orgulho ao egoísmo vai um passo. E este vem crescendo, graças ao bem-estar procurado por uma civilização totalmente materialista. Quando a instrução é desprovida de freio moral, de sanção, e vem se misturar à paixão material, ela só faz excitar os apetites, os desejos de prazeres, e se traduz por um egoísmo desenfreado. É preciso combater o egoísmo com um ensino idealista regenerador. O egoísmo sendo vencido, será muito mais fácil apagar as outras paixões que incendeiam o coração humano. Fechando aspas, então essas palavras de Leon Denis. É interessante, Orson, que ao encerrar o texto, ele não diz, ele não defende que precisamos colocar o espiritismo dentro das escolas para renovar o ensino. Ele está falando que precisamos renovar esse ensino e as escolas através de uma filosofia idealista, ou seja, uma filosofia espiritualista. Mas ele combate aqui a questão congregacional, ou seja, ele diz assim, eu também não estou falando de escolas religiosas desta ou daquela doutrina. A escola é laica, mas ela não pode esquecer a formação moral do ser. Não pode esquecer da sua formação espiritual. Então, nós precisamos ter essa filosofia idealista, espiritualista, dentro da escola. Ora, se o aluno, ao crescer, ele vai querer ser católico, judeu, islâmico, espírita, budista ou qualquer outra religião, é de foro íntimo e ele vai se encaminhar. A escola não tem esse papel de dar formação doutrinária religiosa ao seu aluno, mas tem o dever de levá-lo a um encontro com o seu potencial divino, com o seu eu espiritual. Então, essa é a visão de Leon Denis, e que ele coloca no livro Socialismo e Espiritismo, em que ele defende a tese do socialismo cristão, do socialismo espiritualizado. E ele tem razão, e nós estamos assistindo na atualidade às consequências disso. Ensino laico, meramente materialista, só nos leva às guerras, à miséria, à injustiça social, que, infelizmente, nós estamos vivendo, ainda que em pleno século XXI. Marcos, esse texto que você destacou aí do livro Socialismo e Espiritismo, esse texto tem uma atualidade tremenda, ele merece ser discutido, debatido, dá para fazer um congresso com esse texto aí, com educadores, psicólogos, historiadores, porque que maravilha, Marcos, que atualidade para o nosso tempo. Leon Denis tem uma visão atemporal, né? Os seus escritos são atemporais. Não é um escrito que é lá do início do século XX. Não, é um escrito atual. Está falando para a nossa atualidade e olhando para o futuro, o amanhã, que é uma preocupação que nós precisamos ter para responder a seguinte pergunta: qual humanidade queremos ter no futuro?
como queremos que a nossa humanidade seja. Para isso, precisamos nos debruçar na educação. E Leon Denis entendia isso perfeitamente. Educação é tudo. É por ela que passa a formação dos indivíduos e, portanto, a formação da sociedade humana. É porque estamos desvinculados disso, de olhar para o futuro e a importância da educação, que temos mantido um ciclo vicioso do materialismo e do egoísmo. E achando, investindo em segurança pública, em militarização, é que nós vamos resolver os nossos problemas. Não vamos. Só com a educação moral, que é a grande tese do Espiritismo, tese esta defendida com todas as letras por Leon Denis. Marcos de Mário, muito obrigado. Eu passo para você, nós temos 3 minutos, eu passo para você nas considerações finais com uma pergunta. A educação é capaz de construir o amor que todos desejamos viver em sua ampla acepção da palavra, não é? Com certeza. Como dizia o médico, não educador, o Pat Adams, que lançou para o mundo os Doutores da Alegria, ele disse, olha, o dia que nós tivermos na escola aulas sobre o amor, nós vamos começar a transformar a humanidade. O Espiritismo veio nos trazer de volta os ensinos morais de Jesus, cuja base é o amor. Porque o amor é o fundamento da vida, é a base da criação divina. E é a educação que precisa trazer, resgatar isso. E muitos educadores já o disseram e ainda o dizem, que o amor é a base da educação. E se o amor é a base da educação, por que o amor não está sendo estudado? Porque ele não está sendo desenvolvido, tanto na família quanto lá na escola. Com certeza, é a educação que vai fazer isso, desde que, como mostra o Leon Denis, compreendamos verdadeiramente o que seja a educação e a necessidade dela de realizar a nossa formação moral e espiritual. Como dizia Paulo Freire, talvez a educação sozinha não possa resolver todas as coisas da sociedade humana, mas existe uma certeza, sem a educação, nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas. Muito bem, Marcos, quero agradecer a sua possibilidade, a sua disponibilidade, o seu conhecimento, este tesouro de conhecimentos que você nos trouxe hoje sobre o grande Leon Denis. Queremos aqui indicar aos telespectadores, aos amigos que nos assistem, que nos assistiram, que procurem conhecer essa obra formidável do grande escritor Leon Denis, facilmente encontrável, inclusive na internet. Tem muita coisa virtual disponível. Se você quiser o livro físico, também será fácil encontrar. Mas fica aí a dica deste grande educador, essa vertente que o nosso Marcos nos trouxe com tanto carinho, com tanta competência nesta oportunidade. Marcos, muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanha, a você que nos acompanhou. E o nosso pedido costumeiro: compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham oportunidade de conhecer todos esses trabalhos aqui comentados, inclusive os 2 canais do nosso Marcos de Mário, Orientação Espírita e IBEM Educa, diretamente voltado à educação. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade com vultos históricos do Espiritismo. Até lá!